E voltamos com a programação do Conexão Vestibular. Agora são 2h17 e os vestibulandos seguem fazendo as provas. Na programação especial da PUC TV, você tem a cobertura completa do que acontece neste dia. E agora nós vamos falar sobre o cenário político do Brasil. 2016 foi um ano em que vivemos intensa reviravolta na política, algo inédito para muitos brasileiros. A reeleição da ex-presidenta da República levou várias pessoas às ruas em manifestação a favor e contra o processo de impeachment, episódio que criou tensão tanto na população quanto nos setores legislativo, executivo e judiciário. O impeachment também foi protagonizado pelo então presidente da Câmara, deputado federal Eduardo Cunha, atualmente cassado, preso e réu na Operação Lava Jato. Para relembrarmos um pouco desses episódios, você confere agora uma reportagem do programa Eureka, que nos dá um panorama do processo de impeachment de Dilma Rousseff, o impacto no exterior e as opiniões distintas. Para a oposição, a pedalada fiscal pode ser considerada crime de responsabilidade. A responsabilidade fiscal ela existe devido às pedaladas fiscais que o governo da Dilma ela instaurou. Os outros também faziam as pedaladas fiscais, mas o desnível é muito grande. Então houve um roubo nos cofres dos bancos privados e públicos. Já quem apoia o governo tem outro entendimento. Há inúmeros pareceres de juristas de todo o país deixando muito claro que pedalada fiscal não constitui crime. Tanto é que todos os presidentes anteriores à presidenta Dilma utilizaram também do artifício da pedalada fiscal. Certo é que o Brasil se dividiu e as redes sociais se tornaram o maior palco de discussão política da atualidade. Milhares de vídeos gravados pelo celular tomaram conta das redes e alguns desses vídeos foram gravados especialmente para o Eureka. E mesmo que as opiniões variem, o importante é respeitar o princípio democrático. Todos devem ter voz. Eu sou a favor do impeachment, a Dilma ela cometeu um crime de responsabilidade. Eu sou contra o impeachment porque, para mim, primeiro, não tem base legal para fazer o impeachment, simplesmente um jogo político pesado. Sou a favor do processo assim, do impeachment, né? Mas sou contra a forma com que ele hoje está sendo gerido. É um momento difícil, é um momento de insegurança, é um momento de mudança. O Brasil vive um dos momentos políticos mais importantes de sua história democrática. O mal pior, cujo preço está sendo pago pelo povo brasileiro, resultou de um processo de corrupção sistêmica orquestrada pelo Palácio do Planalto, que colocou o Brasil em situação de caos político, econômico, social, de imoralidade, de falta de ética. O que se mais precisa agora é do governo, um governo decente. Fato é, depois de 50 anos da ditadura militar, a palavra golpe voltou às ruas. O golpe é porque a população brasileira, 54 milhões de pessoas, elegeram um programa de governo. E o programa de governo que estão prometendo implementar, caso se consiga retirar a presidenta, não é o programa de governo que foi eleito nas urnas em outubro de 2014. Muito ao contrário, é o programa que foi derrotado. Houve um debate naquele momento, nas eleições de outubro de 2014, muito claro de projeto de sociedade. O tema das privatizações voltou para a pauta. O tema da retirada de direitos voltou para a pauta. Mesmo o debate de valores, no sentido do respeito à diversidade sexual, dos direitos das mulheres, etc., eles também apareceu no debate eleitoral. E a população brasileira optou por um determinado projeto que foi apresentado. Foi umas eleições bastante polarizadas. Então é golpe na medida em que eles querem retirar a presidenta para implementar um programa e um projeto e valores de sociedade que não foram os legitimamente eleitos. Eu não vejo que é golpe, primeiro porque é algo constitucional, tá certo? Está justificado, é algo constitucional. O Hélio Bicuda, a Janaína Pascoal e o Miguel Reale Júnior, eles apresentaram um pedido, né, de impeachment que foi aceito pela Câmara dos Deputados, foi votado e teve a maioria dos votos, então até agora o processo está feito de maneira válida. Depois de instaurada a comissão especial do impeachment na Câmara dos Deputados, a presidente Dilma teve 10 sessões para se defender. No dia 4 de abril, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, iniciou a defesa da presidente. E a simples alteração de um crédito suplementar não implica
em ofensa a nenhuma meta fiscal estabelecida. Para que o processo seguisse para votação no plenário, era preciso a aprovação de 33 dos 65 deputados da comissão. O resultado foi o seguinte: 38 deputados votaram a favor e 27 contra o impedimento, o que garantiu o seguimento do processo para a próxima etapa, a votação em plenário. Nela, 342 dos 513 deputados federais precisavam votar favoráveis ao impedimento de Dilma para que o processo seguisse adiante. 367 disseram sim. Os outros 137 deputados foram contrários ao impeachment. Também houve 2 ausências e 7 abstenções. Festa da oposição que conseguiu seguir com o processo para o Senado. Pelo futuro do meu filho Breno, pela minha família, pela minha cidade de Ourinhos e região, eu voto sim pelo impeachment. Pela liberdade e pela democracia, por isso eu digo ao Brasil, sim pelo futuro! Você justificar um voto, não em torno de um debate se houve ou não houve o crime de responsabilidade, né, por parte da presidenta, se houve ou não houve algum tipo de crime, seja de qualquer natureza, e sim em torno de, pela minha família ou por Deus, ou seja, por qualquer coisa, isso fica muito visível a qualidade dos nossos deputados e a qualidade do nosso sistema político. Eu não vejo que haja um real problema em dedicar o voto à sua família. Porém, eu percebi que muitos dos votos, eles fugiram da real acusação que era o motivo ali da sustentação oral do pedido de impeachment, que no caso era a responsabilidade fiscal. Eu vejo que faltou, de fato, argumentar a respeito do crime que a presidente cometeu. Com destaque nos maiores veículos de comunicação do mundo, o processo de impeachment que corre no Brasil tem impactos na política mundial. Quem enxerga a política brasileira de fora, a gente percebe pelas manchetes no exterior, assusta um pouco, né? Necessariamente, política aqui, ela é mais, como é que eu vou falar? Ela é mais delicada, ela é mais sutil, ela é mais cheia de nuances do que em outros lugares. É uma característica da nossa cultura, inclusive, né? Ser mais detalhado, mais nuançado, necessariamente o que a gente vê nem sempre é o que está acontecendo. Consequência do impeachment, a inevitável tomada do poder por Michel Temer afetou a vida de grande parte da população e de diversos setores do nosso país, em especial o setor econômico. Com a mudança de governo, grande parte da população ficou insegura com o futuro do país. Não se sabe, por exemplo, como ficará a previdência, a saúde e a educação com a crise econômica. Para contornar essa fase de instabilidade e reequilibrar as contas públicas, o agora presidente da República, Michel Temer, articula a aprovação da PEC 241, renomeada PEC 55, emenda constitucional que promete congelar gastos pelos próximos 20 anos. Contrários a este projeto de emenda, estudantes de todo o Brasil ocuparam escolas e universidades. E pensando no protagonismo dos jovens no cenário político do Brasil, estamos aqui com a estagiária Marcela Oliveira para conversar um pouco sobre essa emenda que vem ocupando as mídias de todo o Brasil. Não é isso mesmo, Marcela? Pois é, isso mesmo, Carol. São ao todo quase 1.000 escolas e universidades em todo o Brasil que estão reivindicando o seu poder de voz. É uma decisão possível que afetará a vida estudantil desses alunos. Inclusive, a PUC Minas foi a primeira universidade privada do país ocupada. E é interessante porque faz lembrar dos movimentos estudantis antigos, como o de 68, contra a ditadura, e as manifestações de 2013, que a presença de estudantes foram massivas. É bem bacana. Isso mesmo, Marcela. Muito obrigada pela sua participação aqui. Vamos direto agora para as redes sociais. Mariana, atualiza a gente. Tem perguntinha, né, sobre a PEC 241. Isso, a gente aproveitou o tema deste bloco e perguntamos o que as pessoas estavam achando sobre a PEC 55, antiga 241. A gente teve 2 respostas, as 2 são a favor da PEC. Vamos ver o que eles acharam. A Lídia Silva é contra... Não, errei, gente. Tem uma pessoa contra a PEC. A Lídia, ela é contra a PEC e ela fala que ela é contra por quê? Porque ela entende que trata de mais um resgate de pensamentos e fazeres políticos do que com uma estratégia de economia. Agora, já o Marcos Marciano, ele é a favor, sim, de um limite responsável para os gastos públicos, mas ele acha que deveria ser revista alguns pontos da PEC. E eu também queria chamar você, gente, para ir lá nas redes sociais da PUC TV Minas, facebook.com/PUC-TV Minas, twitter.com/PUC-TV Minas, que tem perguntas sobre o tema da redação.
Ok, Mari, obrigada. Daqui a pouco a gente volta, porque agora a gente vai direto para a portaria principal com o Lucas Sanches. Ele está com o professor Mosair Salomão. Lucas? Oi, Carol, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Então, Carol, as provas ainda em andamento. E para falar um pouco mais sobre o contexto aqui da universidade, PUC é uma universidade muito lembrada, muito renomada no país, a gente recebe aqui o professor Mosair Salomão, que é secretário de comunicação da PUC. Professor, boa tarde. Qual o primeiro balanço que a gente pode ter do nosso dia de trabalho hoje? Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todo mundo. Primeiro, agradecer demais a cobertura muito eficiente, muito correta que a PUC TV faz, né? Aí sempre dos nossos processos seletivos. O balanço, assim, de imediato, muito tranquilo. Estamos, nesse momento, apurando a abstenção, que sempre há, mas, em geral, se mantém uma média histórica, mas os números de hoje nós temos que conferir. Mas o ingresso super tranquilo, eu acho que também esse tempo hoje, talvez aí com uma chuva fina, mas sem prejudicar nada, no fundo acaba colaborando, porque as pessoas já querem logo ir para as salas e esperar aí o início da prova. Então, operacionalmente, até agora, um vestibular super tranquilo. Falando objetivamente, a nossa relação com esses alunos que estão, neste momento, ali na ocupação do prédio 47, também muito tranquila. Eles estão cumprindo à risca tudo que dialogaram conosco, no sentido de não trazer nenhum tipo de prejuízo à realização, da consecução das provas. Enfim, estamos muito tranquilos nesse processo todo até agora. Excelente, professor. Muito obrigado pelos primeiros balanços. Devolvo para você, Carol, Lucas Sanches, para o Conexão Vestibular 2017. É isso aí. Obrigada, Lucas. E daqui a pouco a gente volta. Continuem ligados na tela da PUC TV. Não saia daí. Até lá.